cabeça pra cima. Muito bom estar com você em cada um dos programas Cabeça para Cima, que você assiste pela Rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv. Lembrando hoje uma coisa que você já sabe, que pelo site você não precisa ficar preso no seu apartamento, dentro de casa, porque você não precisa assistir só pelo seu computador, você pode usar também o seu smartphone, o tablet. E isso dá total liberdade para que você possa ver nossa programação em qualquer lugar que você esteja. Portanto, Boas Novas chegando até você, onde você quiser nos assistir. Isso é um desafio que nós conseguimos atingir, porque temos conosco uma turma aqui, ora pela Boas Novas, que topa, que nos apoia nos nossos desafios, que são os nossos queridos semeadores. A você que já entendeu esse desafio, muitíssimo obrigada. Você tem feito toda a diferença, você tem nos ajudado a cumprir as nossas metas e a não temermos o dia de amanhã. Você que não é um semeador ainda e que tem sido abençoado com a nossa programação, liga agora 212-6300 ou entra no nosso site. 24 horas por dia, 7 dias por semana, você também pode se tornar um semeador. E olha, R$1 por dia tem sido o nosso desafio, R$30 por mês. O que você faz com R$1? Provavelmente nada, mas aqui na Boas Novas ele será muito bem empregado. Pode ter certeza que ele vai ganhar almas para Cristo, que esse é o nosso grande desafio. Brigadíssimo, querido semeador. Você faz toda a diferença, repito. No nosso mundo moderno, o esporte tem se transformado num fenômeno de massa, capaz de derrubar barreiras sociais, econômicas e até mesmo barreiras geográficas. Por isso mesmo, ele tem se transformado também numa excelente ferramenta para nós podermos falar do amor de Jesus para diferentes povos, tribos e raças. Aqui no Cabeça para Cima de hoje, você vai conhecer pessoas que têm feito diferença também usando o esporte no evangelismo. É o nosso tema. Evangelismo através do esporte, apresentando para você gente que faz. Veja o nosso informativo e participa conosco. O esporte é uma importante arma social para melhor desenvolvimento da nação, visando aproximar os povos e fazer com que estes exercitem não somente o corpo, mas também a mente, obtendo resultados mais expressivos na sua vida, seja ela profissional, estudantil ou dedicada ao lazer. Esta prática é tão importante que eventos são criados para estimular ainda mais o esporte no Brasil. O país vai sediar a Copa do Mundo em 2014 e as Olimpíadas em 2016. E igrejas de vários estados veem nisso uma oportunidade de estimular o esporte e demonstrar a alegria do povo brasileiro, o amor pelo Senhor e o espírito cristão. Com o objetivo de utilizar o esporte como ferramenta para compartilhar o amor de Deus, projetos em várias partes do país foram lançados. É o caso do Jogada Perfeita, que traz uma série de ferramentas e novidades, aliando o esporte à fé em Jesus Cristo. É isso aí. A gente tem descoberto, que o evangelismo ele pode ser feito através do esporte, que é efetivamente uma ferramenta que faz diferença. Temos trazido aqui no Cabeça para Cima diferentes grupos que trabalham com esse instrumento e hoje você vai conhecer gente muito especial que vai conversar conosco sobre como utilizar o esporte para evangelizar e eles têm tirado isso de letra. Aqui conosco o Edilson Freitas, ele que é diretor do Ministério RBC e é também coordenador do projeto Jogada Perfeita. Obrigadíssimo por estar aqui com a gente. Salete, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, nos dar essa oportunidade de divulgar aí o projeto. Algo tão bacana que o pessoal vai gostar muito de estar assistindo, saber informações, creio. Vocês têm efetivamente feito jogadas perfeitas. Amém, amém. Nós temos percebido que o esporte é algo que pode transformar, principalmente os jovens e aqueles que são apaixonados pelo esporte, porque nosso Deus é tremendo, né? E Ele dá ferramentas para nós se achegarmos de uma maneira muito gostosa, né? Através do esporte, de
produzir relacionamento, né? Porque Cristo, o nosso Cristo, durante o ministério dele, a principal missão foi produzir relacionamentos, né? Que as pessoas pudessem compreender o amor através de relacionamentos uns com os outros. E nada melhor do que esporte coletivo para isso, né? Nada melhor do que as pessoas se reunirem, mas também perceberem isso, essa parte boa do esporte. Verdade. A gente vai já conhecer o trabalho de vocês e até entender qual o esporte ou os esportes que vocês mais usam para poder falar de Jesus para as pessoas, né? Deixa eu apresentar o resto do pessoal, né? Para ficarmos todos aí num pé de igualdade. Também com a gente aqui o Jaime Fernandes Garrido, ele é teólogo, também doutor em pedagogia, conferencista e escritor de conteúdo evangelístico, né, do projeto Jogada Perfeita. Muitíssimo obrigada também por estar aqui com a gente hoje. Um prazer estar aqui no Rio, um prazer estar com você, Celeste. Isso aí, você escreve conteúdo para esse projeto. A pessoa que tem as ideias de que fazer, de que projetos, de que esportes usar, como é que é essa história? A verdade é que tudo começou faz uns quantos anos, quando a gente descobriu que tem um monte de versículos na Bíblia que falam do mundo do esporte, que Deus usa para dar ensinamentos espirituais. Então, a gente começou a pensar em muitas histórias de muitos esportes diferentes, e aí começamos a colocar uma aplicação espiritual, e a partir daí a verdade é que chegou praticamente ao mundo inteiro. Foi muito mais além do que a gente imaginava. Não? Que coisa boa, né? Confirma mais uma vez que a Bíblia tem de tudo, né? A gente pensa nos mais diferentes conteúdos, é realmente um livro maravilhoso, né? A gente sempre encontra conteúdos diferenciados e que podem nos ajudar. E não só isso, porque a gente quando fala do conteúdo dos versículos da Bíblia, do mundo dos esportes, pensa só nos escritos de Pablo, mas tem já no Antigo Testamento algumas imagens que Deus usa também falando do mundo dos esportes. Deus é a palavra viva, é a palavra que toca o nosso coração, e Ele sabia que a gente ia amar os esportes. Tá certo. Eu quero apresentar nosso último convidado aqui e depois voltar para essa questão, porque tem muito, especialmente evangélico, que acha que esporte, inclusive, é coisa do diabo, né? Que crente não pode se envolver com jogos, né? Então, eu acho que é bacana a gente poder voltar um pouquinho para isso, mas quero apresentar para vocês o Wesley Oliveira. O Wesley é o nosso terceiro convidado de hoje, ele é seminarista e coordenador também de projetos lá do Ministério RBC. Obrigadíssima por estar aqui com a gente Celeste, também. Obrigado também pelo privilégio de participar com você. E para a gente compartilhar um pouquinho mais desse projeto e estar a serviço aí das igrejas e de organizações que trabalham com o esporte. Tá certo. Muito bem, esportes aí identificados, né, como essa ferramenta de evangelização, sendo usado por diferentes grupos. Vocês, antes da gente até falar e conhecer um pouquinho a RBC, vocês interagem com outras instituições que também trabalham com esportes? Como é que é? Fala um pouquinho pra gente, fala um pouquinho do que é a RBC. Tá, na verdade, a RBC está ligado recursos bíblicos de comunicação, então a nossa especialidade é justamente produzir literaturas que têm o objetivo de tornar a sabedoria transformadora da Bíblia acessível a todas as pessoas. E nós somos, né, Edilson, conhecidos nacionalmente e mundialmente pelo devocional Pão Diário. Então esse devocional ele alcança muitas pessoas em quase 60 idiomas, em 156 países. E agora a gente, além do Pão Diário, nós estamos, né, com esse projeto que já é uma realidade, que é o Jogada Perfeita, que vai falar sobre o esporte. Então são mensagens que vão falar sobre o esporte. E o que nós, por exemplo, eu na coordenação de projetos, a gente tem justamente o objetivo de alinhar com outras organizações que trabalham com o esporte de uma forma direta ou indireta, e igrejas também que têm ministérios esportivos. Aproveitando aí, como todo mundo já sabe, a gente daqui menos de um ano vamos sediar a Copa de 2014 e 2016 as Olimpíadas. Então é uma grande oportunidade para que nós, como igreja brasileira, tenhamos recursos para aproveitar essa oportunidade de comunicar a mensagem do Evangelho através do esporte. Então esse é o nosso objetivo como Ministérios RBC. Só antes de você falar, só para brincar um pouquinho aqui, porque o pessoal, a gente conhece muito o Pão Diário, né?
que muita gente confunde com pão de alho, né? Que também é muito bom. Que também é muito bom, né? Nada melhor do que a gente comer um pão de alho com o pão diário para a alma, né? Que é produzido por vocês. Bom slogan. E complementando o que o Wesley falou, nós estamos trabalhando junto com vários outros ministérios, né? Coalizão Brasileira de Esportes, Atletas em Ação, Atletas de Cristo, porque são ministérios, Mocidade para Cristo, Jocum, eles estão diretamente envolvidos com jovens, com comunidades, com projetos às vezes nas favelas, projetos nas escolas. Então nós tentamos dar esse suporte para eles, tendo um material, que o nosso know-how é na produção de conteúdo, nós não temos uma equipe para ir à frente, né? E muitas outras igrejas espalhadas por todo o Brasil, durante a Copa das Confederações, né, Wesley, a gente distribuiu mais de 100 mil livros já, junto com esses ministérios parceiros nossos nos projetos. Que bacana. E aí tem oportunidades sempre nos Jogos Olímpicos, a gente já teve a oportunidade de estar em 4 Jogos Olímpicos, vários Jogos Pan-Americanos, e as cidades mudam, porque as igrejas se unem, elas começam a fazer um monte de coisas boas, não só a nível de literatura, de concertos, de assistir aos visitantes que venham. É uma oportunidade grandiosa e a gente está orando para que as cidades realmente mudem e o Rio mesmo também nos Jogos Olímpicos e esteja muito mais perto de Deus, não? É verdade, é verdade. Em que momento vocês perceberam, né, a própria instituição de vocês, ou vocês percebem os cristãos sacando essa questão de que o esporte, de um modo geral, ele pode ser usado como uma ferramenta de evangelização? Quais são os primeiros movimentos nessa direção? Nós já trabalhamos há muitos anos com eventos esportivos e outros eventos como a NASCAR nos Estados Unidos, outros esportes, grandes eventos, né? Aqui, por exemplo, no Brasil, durante a Copa de 2010, nós distribuímos cerca de 500 mil livros em projetos, 300 escolas espalhadas pelo Brasil. E nós já percebíamos aqui também no Brasil esse grande movimento. Mas sempre trabalhamos em jogos de inverno, Olimpíadas, Copas do Mundo, porque nesse momento você tem uma oportunidade que normalmente você não tem. Na Copa do Mundo nós vamos estar recebendo jogadores de vários países do mundo, né? Então, lugares que às vezes é muito difícil chegar a palavra de Deus, né? Mas as pessoas vão estar aqui e eles vão perceber através de um conteúdo interessante, algo bacana, vão conhecer a Cristo também. E essa semente é semeada no coração das pessoas que vêm até nós. E nós temos essa oportunidade local. Então, durante essa Copa 2010, nós fizemos esse primeiro teste aqui no Brasil e daí lançamos esse desafio da próxima Copa. E nós conversando, né, Jaime, as Olimpíadas, inclusive 2016, já estamos se preparando também. O Jaime sempre gosta de dizer que os Jogos Olímpicos ocorrem em 2016, mas as Olimpíadas já estão ocorrendo, né, Jaime? É o período dos 4 anos. Certo. E, na verdade, aqui no Brasil foi muito bom porque teve nos anos 80 as 3 pessoas que eles fundaram o movimento Atletas de Cristo, o Baltasar, o Artilheiro de Deus, o João Leite, o Alex Díaz Ribeiro, aquele corredor, e eles começaram a falar nos meios de comunicação do relacionamento com Deus. Isso foi muito bom, não só para o Brasil, sino para todo o mundo, porque olharam que atletas que eram comprometidos com Deus, eles podiam falar de Deus nos meios de comunicação. Isso foi muito bom. Teve um determinado momento, que até particularmente na questão do futebol, né? Alguém diz assim, olha, esse pessoal aí já está exagerando, vamos parar com essa história de ficar mostrando camisa, de ficar falando de Deus durante o jogo. Houve aí uma vontade, eu não sei se isso chegou a ser proibido ou não. Sim, agora mesmo na FIFA está proibido você ter algum tipo de mensagem, mas durante o jogo. Então, tem jogadores que agora, quando, por exemplo, acaba o jogo e depois estão recebendo os troféus, pois eles mesmo têm a camisa. Alguma vez virou o mesmo costume, mas eu acho que na grande maioria das ocasiões, os atletas que eles colocaram lá essa mensagem de amor a Deus, eles de coração estão fazendo. A gente percebe no gestual deles, né, e tudo, que é uma indicação clara
de que ali eles estão também, através do esporte, louvando a Deus, né? Isso é bacana. Queridos, eu já preciso fazer a nossa primeira paradinha, a gente vai para o intervalo, e eu queria que a gente pudesse comentar um pouquinho de resultados, antes de coisas para frente, resultados. Como é que vocês medem os resultados? Como é que a gente pode avaliar resultados obtidos em eventos nessa questão, né, do evangelismo através dos esportes? Para que a gente possa mostrar que não é um mero modismo, mas que realmente são alcançados resultados com o trabalho através dos esportes. Tá legal? Ok. Intervalo, voltamos já já. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Hoje conversando com você sobre evangelismo através dos esportes. Esportes que têm sido percebidos como uma excelente ferramenta para a gente falar do amor de Deus em lugares onde a gente nem pode imaginar. De repente, é essa ferramenta que permite a gente chegar lá e falar de Jesus, cumprir o ídolo de Jesus como ele nos ordenou, não é isso? Falando de resultados, então, o que a gente pode falar? Alguns exemplos de resultados que vocês tenham em eventos realizados. Nós temos, assim, um resultado prático, assim, que alegra o nosso coração, é o que produz durante, mas também depois, né? Durante a Copa de 2010, por exemplo, no Brasil, onde eu mencionei que a gente distribuiu cerca de 40 mil livros, e trabalhamos durante esse período em 300 escolas no Brasil, em parceria com a Mocidade para Cristo. Então, nós lançamos o desafio aos diretores dos colégios e nós percebemos que eles começaram a gostar da leitura, começaram a perguntar muito. Nós tivemos casos, por exemplo, em áreas metropolitanas de Curitiba, Fazenda Rio Grande, é uma área onde era muito violento. Então, começou-se o trabalho, né? E diminuiu a violência no local. Tinha-se muitas brigas nas escolas após as aulas. E daí começou-se um movimento. Nós tivemos no primeiro semestre, eu lembro, depois da Copa, no segundo semestre também, cerca de 20 conversões, jovens que perceberam, queriam saber mais, né? Precisaram de um capelão na escola e depois acabaram seguindo aí em alguma igreja. E jovens que não ouviam ainda, não conheciam nada de Cristo, né? Tivemos outros resultados também que nós trabalhamos junto com o Sopão Solidário, que muitas igrejas fazem, distribuíam esse material. Então o pessoal lia, queria saber mais informações e despertou algo muito legal dentro deles, porque às vezes eles não compreendiam a Bíblia. E esse material ele traz uma aplicação prática junto com a Bíblia. Então mostrou que a Bíblia é algo gostoso de ler, é algo que faz parte da nossa vida hoje também, não só do passado, né? Então aqui no Brasil foi muito gostoso. Agora, durante os Jogos, as Copas das Confederações, nós tivemos diversas escolas fazendo, várias oficinas com crianças, onde nós passamos para elas essa questão do futebol, porque esse momento, essas oficinas de falar também do amor de Deus, e todos ficam muito interessados, assim. Que maravilha. Tem sido muito gostoso. Maravilha. E a gente sabe que a palavra de Deus, ela nunca volta vazia, né? Nunca, nunca volta vazia. Então você chega, você fala, você deixa a sementinha lançada lá e ela certamente vai germinar. A nível individual tamén, sobre todo cos libros, a dinámica da vida, a liña de chegada, son libros de historias esportivas e despois cunha aplicación espiritual. Fai pouco tempo estaba un cara falando que ele nunca teve oportunidade para falar co seu pai en canto ao amor de Deus, porque o seu pai non quería saber nada disso. Mas o pai gostaba de futebol. Así que un día ele deixou o libro olvidado, esquecido ali na casa do seu pai, e 3 días despois o pai ligou: eu quero falar con você, quero falar de algo que você deixou ali un libro na miña casa, eu comecei a ler, você tem que falar un pouco máis do amor de Deus. Isso sucedeu tamén na vida dun monte de jogadores, porque eles comenzan a ler as historias que coñecen de outros jogadores e despois ten esa aplicación espiritual. E o mesmo cando nas ciudades eles están facendo grandes eventos e cousas evangelísticas. Falar de historias dos esportes e despois falar dunha aplicación espiritual leva a eles a romper barreiras que ás veces as persoas teñen para non querer escutar de Deus, non? Pois é, e como é que estão os projetos para a Copa do Mundo, para o ano que vem? Então, hoje no Brasil existe um movimento bem que tem
estado à frente de outros movimentos para evangelismo com esporte, que é o Joga Limpo Brasil, que está sendo liderado pela Sociedade Bíblica do Brasil, que é o nosso parceiro. Então, debaixo desse guarda-chuva, o Joga Limpo ele tem procurado organizar todas as igrejas e organizações para fazerem projetos e iniciativas com o esporte. Então, já desde 2 anos atrás, já muitas dessas tem havido várias reuniões de estratégia para se organizar a igreja brasileira, não somente a igreja brasileira, mas também outras organizações e igrejas que vão estar vindo para cá também, enviando muitos missionários para cá. Então, que faz parte do meu trabalho dentro do projeto é justamente alinhar junto com essas organizações como nós podemos apoiar essas organizações com os nossos recursos bíblicos, dentro das estratégias que eles vão aplicar. Como já me disse, você te perguntou sobre a questão de resultado. Dentro da questão de esporte, você tem linhas de atuação diferentes. O Jaime participou de 4 Olimpíadas, mas a área de atuação dele era diretamente com os atletas. Então, ele estava ali dentro do Comitê Olímpico, trabalhando diretamente com os competidores. Mas também tem aquela linha de frente que você vai estar trabalhando com os torcedores, com os fãs de esporte. No caso da Copa do Mundo, dos fãs de futebol. Então, também tem essa linha. Então, são linhas diferentes, né? Capelania, que o Jaime faz diretamente com o atleta, que é também com os torcedores de futebol. Então, hoje você tem essa linha, né? Pessoas que vão estar dentro dos comitês de organização da Copa ou das Olimpíadas, trabalhando com os atletas. Pessoas e igrejas que vão estar nos locais onde vão estar acontecendo as grandes movimentações de turistas e de fãs de esporte, e vão estar trabalhando diretamente com essas pessoas. E tem outra linha que são as pessoas que trabalham usando o esporte como meio de integração social, o que é muito forte hoje, né, no Brasil. Então, você tem muitas igrejas hoje que eles usam o esporte como meio de inclusão social. Inclusive, nós participamos apoiando vários projetos como esses. Então, por exemplo, falando de futebol. Futebol é um esporte coletivo. E você pode usar fundamentos básicos do futebol para ensinar princípios e valores cristãos para crianças e jovens. Por exemplo, quando você fala de princípios básicos do futebol, como o passe, né? Dentro do passe, quando você ensina uma atividade de um passe, de um toque de bola, você pode ensinar para uma criança que ela, ao mesmo tempo que ela tem que levantar a cabeça e olhar para os seus parceiros, ela tem que compartilhar a posse de bola. Da mesma maneira, ela precisa olhar para quem está do seu lado e compartilhar aquilo que ela tem com os outros. Daí ele pode fazer um link com os ensinamentos do Evangelho. No dia a dia, olhar para o lado, ver as pessoas que necessitam, né? Necessitam de uma palavra, de comida, de uma palavra de conforto mesmo, e também compartilhar, né? Bacana. Sabe, Celeste, eu fiquei muito feliz, na verdade, com a Copa do Mundo. Aqui no Brasil, com o movimento que a igreja brasileira está fazendo, sabe? Nós temos, como o Wesley falou, estando junto com outros ministérios que estão encabeçando aí, Coalizão Brasileira, Atletas de Cristo, Mocidade para Cristo, Jocum, e esse Joga Limpo, né? E eles se uniram. E foi assim algo maravilhoso que aconteceu. Nós lançamos aí nas 12 capitais, todos esses grupos, lançando esse projeto para apoiar as igrejas. E nós notamos que Deus estava trabalhando de maneira muito bacana, porque Ele colocou ministérios como Coalizão Atletas de Cristo que vão à frente. Colocou a Sociedade Bíblica e o Jogada Perfeita, através da RBC, na produção de material. Então, assim, meio que juntou todos os ministérios. Então, está uma maneira muito organizada. E todos os ministérios eles estão bem sintonizados com a realidade brasileira, sobre a oportunidade do esporte e também com alegria no coração e muitos voluntários para levar esse movimento dentro dos jogos, sabe? Não é só uma questão deles quererem fazer parte, não, mas eles querem mostrar a transformação que já ocorreu nos seus ministérios, que já ocorreu na igreja, no corpo de Cristo, e como a igreja pode servir todas as pessoas que vão estar ali durante os jogos, né? E jamais deve esquecer que 90% da população de um país está relacionada direto ou indiretamente com o mundo do esporte. Então, você está chegando praticamente a todo mundo, não, com o meio do esporte. É verdade. E é muito bom a gente perceber
diferentes instituições evangélicas, né, se unindo nessa forma que você colocou. Porque, por exemplo, é um desafio grande a gente ter conteúdo de qualidade, né, para poder chegar, falar, distribuir um conteúdo que chame a atenção, um conteúdo que faça alguém que não quer saber, nem ouvir falar de Jesus e que de repente diz, oba, ué, mas o que é isso? Né? Isso também é importante para a igreja também, porque ajuda a definir uma teologia do esporte para a igreja. Como você disse mais anteriormente, que algumas igrejas tinham dificuldade quanto à relação da prática do esporte. Então, por exemplo, esse material ele vem resgatar essa teologia do esporte porque quando no Novo Testamento, quando Paulo ele vai definir qual que é a imagem do cristão, o que ele compara ao cristão? Ele compara o cristão a um corredor no estádio. Então, isso ajuda também a esse material ajuda também a resgatar essa teologia do esporte que está presente na Bíblia. Isso mostra para a igreja como isso credibiliza a igreja e valida com que a igreja use o esporte como meio de comunicar a mensagem do Evangelho. Em algumas cidades dos jogos, mesmo nas igrejas, eles, para não fazer nada mais, têm posters com o texto bíblico, uma imagem esportiva, e a gente fica olhando e, isso está na Bíblia, é muito bom. Um dia a gente recebeu aqui, conversou com o pastor Marcos Grava, ele é lá da Junta de Missões Mundiais também, né? E que tem um trabalho relevante também com esportes e é muito impressionante também o discorrer que ele faz das passagens da Bíblia relacionadas ao esporte, né? E a gente fica, eu particularmente fico impressionada de ver realmente como a Bíblia se refere, como é um referencial e fico pensando por que nós resistimos tanto tempo a usar essa ferramenta, né? Quais são os tipos de esporte mais utilizados para nesses movimentos que vocês fazem para poder, tanto no sentido da integração social, quanto para fazer a abordagem dos jogadores, né, ou dos fãs, dos torcedores? Como é que é isso? Se falamos primeiro de todo mundo, depois o Edilson pode parar para o Brasil, a gente suele utilizar os esportes mais conhecidos, por exemplo, futebol, basquete. Mas agora a igreja e um monte de organizações estão olhando que a veces esportes muito pouco conhecidos têm realmente um atrativo para o pessoal. Lá na Espanha tem, por exemplo, um grupo que é de surf é o mesmo aqui, tem grupos que começam a fazer futebol salão e um monte de jogos assim que são muito atrativos para falar de Deus, para fazer escolinhas com as crianças, é muito bom. Eu acho que no Brasil é parecido, né? O Brasil tem se aproveitado até as atividades, né? Não só os jogos, mas atividades com criança, muito improviso, de acordo com a faixa etária, né? O futebol é sempre muito usado no Brasil, mas principalmente os esportes coletivos, né? O voleibol, betes, uma infinidade de esportes, né? O futebol é predominante mesmo, quando a gente fala de Brasil, né? E também os países de língua espanhola, então o futebol é predominante, mas tem basquetebol aqui no Brasil, às vezes alguns esportes, como eu disse, os esportes coletivos são os mais preferidos. E iniciativas de esporte, né, necessariamente, daqueles que vão para a rua, o futebol ele é uma das modalidades porque é muito simples. Você pega uma bola de futebol, você coloca ela no centro. Ela atrai. Você não tem nenhuma criança, mas você coloca uma bola de futebol, vem crianças, elas já querem jogar futebol e é muito fácil. Com a bola de futebol você pode fazer diversas atividades, diversas dinâmicas. Então, o futebol tem essa praticidade, ele é uma ferramenta e você precisa de poucos recursos para você fazer uma aplicação, uma clínica de futebol, por exemplo. Você depois, no final, você pode fazer uma aplicação bíblica em cima de uma dinâmica de futebol. Perfeito. As estratégias de evangelização, elas se diferenciam de esporte para esporte ou a estratégia é a mesma no futebol, no voleibol? Agora, quando vocês começam a olhar para um futebol de salão, alguma coisa assim. Eu preciso fazer um intervalo e vocês vão responder essa quando a gente voltar, tá bom? Intervalo. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. Conversando com você sobre evangelismo.
através do esporte, com uma galera aqui que é um time que faz, que joga de maneira perfeita e que tem a jogada perfeita. Então, as estratégias são diferenciadas dependendo do tipo de esporte que está sendo trabalhado. Como é que funciona? Então, a parte de oficinas normalmente são diferentes. Mas, por exemplo, nesse projeto Jogada Perfeita, nós tentamos trabalhar a inclusão de todos os esportes, né? Você tem aqui no livreto que fala dentro do futebol sobre juízes, fala sobre goleiros, sobre atacante. Mas no livro Jogada Perfeita, que é o livro completo, ele traz aí das 365 mensagens, ele traz 180 de futebol e mais de 180 ali que são relacionados a vários esportes do mundo, né, tratando aqui desde o voleibol, basquete, né, Jaime? Atletismo. Então ele trabalha, se você lê o livro, em um ano, você consegue aprender sobre a história de 365 atletas e o que foi impactado na vida deles, né? Em específico, ainda no projeto, nós criamos 4 frentes, que todas elas são possíveis de você chegar, né? O livreto esse que você viu é um livreto que nós estamos fazendo aí em 15 idiomas. Estamos programando uma impressão de 10 milhões de cópias, sendo 4 milhões para o Brasil. No Brasil, nós vamos ter em língua portuguesa, espanhol, italiano, o alemão. Também vamos ter em 2 idiomas indígenas, que é o Ticuna e o Kaiowá. Nós temos o Eli Ticuna lá do Amazonas, que está com o time traduzindo. E uma missionária britânica que morou 35 anos no Brasil, no meio da missão, ela está traduzindo para nós. Então nós vamos fazer uma impressão também, para vocês verem que nós vamos trabalhar até com os indígenas, né? Esse é o material impresso que esses ministérios e essas organizações estão usando. O livreto, que nós tiramos 32 mensagens de dentro do livro completo. E daí nós incluímos uma parte bíblica, incluímos curiosidades, até já que você gosta de brincadeira, você sabe como é conhecida a seleção do Uruguai? É melhor você falar, é melhor você responder direto. Como celeste, né? Azul celeste, né? E tem várias outras curiosidades celeste, aí nesse livreto que nós colocamos ali para interessar, para o pessoal ler e aprender sobre o que aconteceu nas Copas, desde 54, de 70. Então tá muito bacana. Edilson, esse livrinho, esse menor, ele é um resumo do livro maior. Ele tem... Nós tiramos 32 mensagens do livro maior para que pudesse distribuir em grandes quantidades, né? E para que a pessoa tivesse uma introdução. Um outro ponto que nós usamos também para chegar aos esportes é o site. Então, no site ele está organizado, ele tem a mensagem do dia, uma mensagem fresquinha, que também é tirada do livro, né? Aí você tem uma área com artigos que fala sobre alongamento, sobre cardiologia, escrita por profissionais da área, né? Para o pessoal que está lendo o artigo e quer começar o esporte, quer emagrecer, né, tal. Nós temos uma outra área que é essa das curiosidades, uma área de testemunho dos atletas. Então tá lá o testemunho do Silvinho, do Kaká. Então eles falam o que o esporte é na vida deles, né? E nós temos uma área, inclusive, de música. Você sabe que o ano passado nós estávamos na Expo Cristã e eu estava conversando com o Paulo Baru, que disse, olha, você tem que participar desse projeto. Ele falou assim, mas eu só sei cantar, não sei jogar, né? Eu não me arrisco. Aí nós começamos um projeto, inclusive, com música. Nós convidamos o Eduardo Silvana, o Paulo Baruch, a Keila Martins e o Leonardo Gonçalves. E eles produziram um CD. E esse trabalho ficou muito lindo, porque nós pegamos hinos de domínio, que são cantados há mais de 100 anos, e nós colocamos ritmos brasileiros. Então, como samba, bossa nova, axé. E nós, esses hinos que normalmente é cantado por as pessoas de mais de idade, ele veio agora para atingir um outro público que é o jovem. Inclusive esse CD nós liberamos no site para baixar gratuitamente. Se você vai lá no site, clica na área de música, vai estar o CD lá, você baixa no seu computador, pode ouvir e compartilhar. E ritmos modernos e ritmos... Isso, e esse CD nós estamos produzindo aí cerca de 300 mil cópias, que nós vamos distribuir nos 35 escritórios que nós temos no mundo. Então, não sei se você viaja muito, mas se você vai para Singapura, para a África do Sul, para a Espanha, é comum você entrar no shopping e você estar ouvindo a bossa nova, mais até que no Brasil. No Brasil, aqui no Rio, se ouve muito, mas quando você sai para fora do Brasil,
você já começa a ouvir o Bossa Nova. Então a nossa ideia é, através da música, nós já sabemos que vai acontecer downloads desde China, Estados Unidos, Indonésia, Malásia, que são países muçulmanos, vão estar acontecendo esses downloads. E essas pessoas vão conhecer essas letras que estão escritas, porque esse CD é bacana, sempre tem um brasileiro. O Brasil está espalhando gente pelo mundo, né? E daí vai explicar um pouco dessa letra, é uma oportunidade de falar de Cristo também. E é bacana porque assim, né, você pega bossa nova, samba, são alguns ritmos, e se você pega ritmos, né, dessas culturas diferenciadas, o pessoal começa a entrar na coisa do ritmo e pega a letra, né, e se começa a trabalhar em cima daquela letra, daqui a pouco aquilo vai ficando na cabeça, daqui a pouco coração, e vai funcionando, e realmente a mensagem chega, né? Jaime, um desafio trabalhar com conteúdo, eu acho que é um desafio trabalhar com conteúdo. Como é que é essa questão? Você já disse que a tua base é a Bíblia, você vai lá usando os textos bíblicos, mas para conteúdo, para projetos evangelísticos, para projetos esportivos. Como é que isso flui? Estávamos falando estes dias para dirigentes de igrejas que se a gente só tivesse Gênesis 1:1, só saberia que Deus é Criador e que Ele usa sempre a imaginação. Então a gente tem que usar a imaginação por todos os meios para poder falar do que Deus tem feito na nossa vida. E sempre quando os esportistas eles contam alguma história ou quando você está olhando alguma coisa na TV, na internet, eu acho que é o mesmo Espírito de Deus que dá luz para você. Isto é uma boa história para explicar algo, não? E sempre tem que orar e descansar na sabedoria do Senhor. Mas tem um monte de coisas que você pode chegar para explicar essa história. Só rapidinho, por exemplo, faz uns anos a gente estava em Barcelona na casa de um jogador não crente, tendo uma reunião com os esportistas, e era no momento em que o Ronaldinho Gaúcho era o melhor jogador do mundo. E o cara que era o presidente do Chelsea de futebol, ele falou que ele queria muito ter o Ronaldinho Gaúcho no seu time, que ele estava disposto a dar mais de 300 milhões de reais por ele. E a gente falou disso, e eu falei para os jogadores, se eu tivesse a oportunidade de falar com o presidente, com o Abramovich, eu perguntaria a ele, questionaria ele, você quer muito o Ronaldinho Gaúcho? Ele falaria, sim, estou disposto a dar 300 milhões de reais. E eu falaria, e você estaria disposto a dar o seu filho por ele? Eu falaria, não, você está louco. Então eu poderia falar, pois tem alguém que é o seu Criador, que deu o seu filho por você. Então aí dá para entender como é o amor de Deus, que Ele está disposto a dar, não 300 milhões, está disposto a dar tudo, disposto a dar o seu filho por nos ter no seu time. Então sempre tem assim um jeito de por meio de histórias esportivas, explicar o Evangelho e todo mundo entende. Bacana. Wesley, os jogadores, como é que os jogadores, os atletas de um modo geral, os cristãos, eles podem ajudar nesses projetos, no trabalho de vocês? Como é que é o envolvimento? Na verdade, a participação dos jogadores é muito importante para a gente. O Jaime sabe muito bem disso, que ele tem mais contato com os jogadores do que eu. Eu participei das Olimpíadas de 2012, mas foi trabalhando com os torcedores. O jogador ele tem um grande poder de influência. Então, quando um atleta ele se posiciona a favor de um projeto, de iniciativas como essa, ele tem um poder de influenciar um grande número de pessoas de uma forma muito rápida. Então, por exemplo, quando foi até o Alex Dias Ribeiro que disse isso uma certa vez. O Alex Dias Ribeiro ele acompanhou a seleção na Copa de 94 e ele disse para os jogadores cristãos daquele time, ele disse, olha, quando vocês forem falar, dando alguma entrevista, mesmo que seja 2, 3 minutos, vocês têm que saber serem bem objetivos no que vocês vão dizer e vocês não podem desperdiçar a oportunidade de vocês de falarem de Cristo. Porque quando vocês falarem de Cristo, aquilo vai ser transmitido para milhares de pessoas no mundo inteiro. E vocês, por mais que sejam 2 minutos, vocês falem de Cristo, vocês vão fazer muito mais do que uma pessoa gastou a vida inteira dela. Vocês vão fazer em apenas 2 minutos. E quando eles, em 94, quando eles tiraram as camisas e colocaram Jesus Love You, aquilo
trouxe grande impacto naquela época, porque ainda era permitido, né, fazer essas demonstrações, né, de fé nos estádios. Então, o jogador, ele tem uma grande influência. Apesar de que hoje tem muitas dificuldades por causa das regulamentos da FIFA e também dos patrocinadores, mas muitos jogadores eles têm se posicionado, eles têm apoiado várias iniciativas, inclusive do Jogada Perfeita, que tem o próprio Jaime, no livro dele, tem indicação de grandes jogadores aí, como o Kaká, como o Lúcio, o Silvinho, o Jorginho e o Doriva. Então, quando uma pessoa, por exemplo, não cristã, ele pega um livro de Jogada Perfeita, ele lê, ok, né, Jogada Perfeita, mas quando ele vira a contracapa do livro e ele vê a indicação desses jogadores para o livro, ele fala assim, nossa, eu conheço esses caras, então acho que vale a pena ler esse livro porque esses caras estão indicando esse... O que esses caras estão fazendo aqui, né? O que tem a ver? Né? A influência é tão grande que mesmo na Espanha, na edição espanhola, tem caras que não são crentes, mesmo presidente de times, que eles puseram uma frase, você tem que ler esse livro porque é bom, imagine. Não tem preço, né? Não tem preço. Que maravilha. Queridos, a gente já vai para o nosso último intervalo e aqui no Cabeça para Cima é assim, depois desse intervalo a gente volta com boa música, né? E quando a gente voltar, a gente vai ter a Valéria Rosana. Vamos lá. Cabeça pra cima. O que está acontecendo em tua vida? O que foi que te deixou tão triste assim? Nos teus olhos grande dor é percebida. Parece que pra você chegou o fim. Tantas lutas, sofrimentos e tristezas, decepções que abalam o coração. Um caminho espinhoso e tão difícil. Você não vive em paz e não encontra solução. Mas eu te digo agora, irmão, o Deus que você serve tem todo o poder pra derrubar toda a muralha e te fazer vencer. Não esmoreça e não desista, meu irmão. Levante tua cabeça e mostre ao mundo que você é mais que vencedor. Que o grande Deus já te curou e arrancou tua dor. E o teu fôlego de vida ele renovou. Não existem problemas para esse Deus. Não existem muros que fiquem de pé. Não existem inimigos que não sejam abalados, dissipados pelo grande homem de Nazaré. Não existem cadeias que possam prender o escolhido do Deus que tem todo o poder. Nada pode calar, nada pode deter os filhos da promessa do grande Jeová Jireh. Ele vai passar aqui, ele vai curar você. Ele vai quebrar, irmão, com autoridade da tua vida toda maldição. Ele vai passar aqui, ele vai curar você. Te encher de nova unção, de um derrotado te fazer um grande campeão. Mas eu te digo agora, irmão, o Deus que você serve tem todo o poder pra derrubar toda a muralha e te fazer
do poder, que delícia, que delícia. Aquela música, né? Aquele louvor que Vitória, enche né? a gente, Vitória. né? Vitória. Olha, ela escolheu assim, a dedo, né? O louvor diz que... E é isso mesmo, quando a gente confia no Senhor, a gente levanta a cabeça, fica de cabeça para cima e a gente vai ser um campeão, né? Amém. Vai ser um campeão em qualquer jogada, né? Isso aí, Valéria. Obrigadíssima, querida, pelo seu louvor aqui conosco hoje, tá bom? Eu volto já já contigo de novo, tá bom? Isso aí, olha, quase final do programa, só tenho aqui um tempo para agradecer a presença e participação de vocês aqui. Eu ainda queria entender como é que vocês fazem para burlar aí aqueles lugares que... Burlar é uma palavra meio forte, mas para vencer as barreiras daqueles lugares onde é muito difícil a gente chegar e conseguir chegar com a palavra de Deus, né? Como é que a gente faz para vencer essas barreiras e chegar lá? Isso aí. Esse livro, por exemplo, do Jaime, foi feito em turco, né, alemão, está chegando na Turquia e agora vai sair em árabe também. Então, assim, o esporte chega em todos os países do mundo. É uma ferramenta que o Senhor colocou e está aberta. Eu só gostaria de deixar aqui um recadinho, nós falamos bastante sobre o projeto, mas aquelas pessoas que quiserem saber mais informações, entra no site jogadaperfeita.com.br, baixe lá o CD, dá uma navegada nas notícias. Eu vou baixar o CD de uma área imediato. Eu já muito gosto legal dos para hinos você navegar. tradicionais e ainda com ritmo diferenciado. E aqueles que quiserem conhecer também o livro, ter todos os materiais, aqui no Rio está disponível na livraria Letra do Céu, só procurar o Adalto, nas lojas da Central Gospel. E a nível Brasil, há mais de 800 lojas. Então, se você procurar na internet, você vai encontrar. Se você for na sua livraria que você compra, com certeza vai estar disponível. Os dois livros, o Linha de Chegada, né, e também o outro livro que é o Dinâmica da Vida. Então você dá para se trabalhar até as Olimpíadas, conhecer muito sobre todos os esportes. Você vai ter uma biblioteca completa dos principais jogadores de vários esportes que fizeram parte da nossa história. Obrigado pela oportunidade de estar contigo, Eu é que Celeste. agradeço. Foi uma honra para nós. Eu é que agradeço a presença de vocês aqui. Wesley, tua despedida. Celeste, obrigado pela oportunidade de participar do seu programa. E nós, como os Ministérios da RBC, a gente, com o Pão Diário, Jogada Perfeita, a gente está à disposição de todas as organizações que trabalham com o esporte para fazermos parceria e para apoiarmos com esses recursos que nós apresentamos aqui para você. Maravilha, Obrigado. maravilha. Muito obrigado por estar aqui. Para mim, em espanhol, é uma honra estar com vocês aqui no Brasil. E para todos aqueles que gostem, não só do mundo do esporte, mas de tudo, também a RBC está lançando o Coração Indestrutível, de que Deus como restaura o nosso coração. Na etapa fala de que algumas pessoas vivem, outras só se conformam em sobreviver. O Senhor Jesus quer que a gente viva. Viva, viva de forma plena e abundante, né? Muito de forma obrigado, plena Celeste. e abundante. Mais uma vez, obrigada a vocês por estarem aqui, permitindo a gente mostrar que isso não é só discurso, é verdade, né? Que o futebol, que os esportes são ferramentas importantíssimas e que também a gente pode falar de Jesus através dos esportes, né? Obrigada a você também, querido telespectador, que esteve conosco até agora. Que Deus abençoe a sua vida. E olha só, se você ainda não usava, mais uma dica aí para você poder pregar o Evangelho. Terminamos o nosso programa com a Valéria Rosana nos brindando aí com mais uma boa música. Pai. O Rio Jordão está à frente e uma grande vitória tens que conquistar. Eu prometi certamente, esta terra em tuas mãos eu vou te entregar. Como prometi a Moisés, falo ao meu servo Josué. Josué, vou começar a te exaltar. Vou mostrar para esse povo que sou Jeová. Como foi com Moisés, também serei contigo. Diga ao povo que marche e atravesse esse rio. O Jordão se abriu e Israel passou. E do outro lado o povo caminhou. 7 vezes as muralhas rodeou.
ser